Uma boa tarde aí, uma boa noite. É, deixar uma palavrinha aqui para edificação da nossa vida. A palavra de Deus diz que vós sois o sal da terra. E sal da terra, a terra quer dizer pátria, né? A gente é o sabor de Cristo na nossa pátria, no nosso Brasil. Nós somos o sabor de Cristo na nossa cidade, nós somos o sabor de Cristo no nosso bairro, nós somos o sabor de Cristo aonde quer que possamos estar, porque assim diz a palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Mas a palavra do Senhor fala: se o sal perdeu o sabor, não serve para nada, a não ser para ser lançado fora ou ser jogado fora. Se o sal perdeu o sabor, ele se torna lixo, não tem nenhuma serventia, a não ser para ser jogado fora. E a gente tem que entender que a aparência, entendeu? E o sabor são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Pode-se perder o sabor sem perder a aparência. O sal perdeu o sabor, mas não perder a aparência de sal. E a gente tem que olhar sempre para nós mesmos, para cada um de nós, e buscar em nós mesmos: será que nós temos sido o sabor de Cristo? Será que nós temos sido realmente o sal da nossa pátria, do lugar onde a gente vive? Realmente a gente tem, né, exalado ou assim passado esse sabor de Cristo, né, na onde a gente está, onde a gente tem vivido? Será que realmente o nosso cristianismo ele está vivo, ele está ativo, ele está realmente fazendo aquilo que tem que fazer, que é ser luz, que é realmente dissipar as trevas? É uma pergunta para mim, é uma pergunta para todos nós, porque muitas das vezes a aparência, né, tem tomado o lugar do sabor. Muitas das vezes a aparência tem sido aí, né, o carro-chefe, ou melhor, aquilo que está na dianteira, aquilo que está na frente. E a gente tem visto que, infelizmente, irmãos, a gente vê tanta coisa que, infelizmente, só tem aparência, não tem mais a sua propriedade, não tem mais a sua essência, não tem mais a sua qualidade, não tem mais o sabor de Cristo ali presente ali, agindo como luz, como dissipador das trevas, como protestante, entendeu? Assim como nós somos chamados, né? O cristão é chamado de protestante. E às vezes a gente vê que, sabe, o cristianismo atual, ou melhor, o cristianismo contemporâneo, ele não tem sido o verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo, né? É conforme Jesus falou, que quando o evangelho do reino for pregado a toda a criatura, aí será o fim. Então Jesus está falando do evangelho fonte, do evangelho, sabe, realmente que aponta para o governo, para o reino de Deus. E muitas das vezes esse evangelho tem fugido de dentro das igrejas. Infelizmente, a gente tem visto que muitas lideranças, né, o que foram lá no começo já não é mais o que é aqui na frente. Ou melhor, o tempo, né, ao invés do tempo nos fazer cada vez melhores para Deus, né, fazer com que o tempo possamos aí crescer, nos amadurecer, se tornarmos adultos na fé e nos tornarmos melhores para Deus. Muitas das vezes a gente tem visto o oposto, né, a contradição em relação a isso. Irmãos, nós devemos aí jamais nos deixar levar, sabe, por este cristianismo aí que não é o cristianismo verdadeiro, que não possamos nos deixar levar por essa liturgia presente, a qual, sabe, a aparência tem tomado o lugar do sabor, a aparência tem tomado o lugar da propriedade, da essência, né? Muitas das vezes a gente tem visto aí que a aparência está na frente de tudo. Nós não temos visto mais a unção, a presença do Espírito Santo. Cadê os dons espirituais? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Cadê, sabe, tudo aquilo que nós vivenciamos lá atrás? Cadê isso? Parece que tem se perdido, desvarido, se desfragmentado no meio de nós. E, meu amado, devemos aí estar vigilante, não devemos ser apanhado, enredado por este sistema que tem adentrado, invadido
e se espalhado de forma, sabe, de forma crescente dentro da igreja. Então a gente devemos estar o quê? Vigilante, atentos. Devemos aí fazer o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, né? Se não me falha a memória, no versículo 12, que vencerá aquele que perseverar até o fim. A palavra perseverar quer dizer manter a posição, né? Você manter a sua posição de santidade, manter a posição, né? De estar sempre sendo o sabor verdadeiro de Jesus Cristo. Jamais a palavra de Deus venha a ser tirada de você, venha perder a sua força, o seu vigor, né? Que jamais a palavra de Deus venha a ser desativada do seu coração, mas que você possa ser a palavra de Deus viva, né? A palavra de Deus viva e presente e atuante em meio a essa geração que temos vivido, porque a gente vê que, infelizmente, a gente vê claramente que a sociedade a qual estamos vivendo tem se caminhado numa direção totalmente oposta àquele caminho que é do Senhor Jesus. E quando eu falo sociedade, estou falando de nós mesmos, estou falando da nossa população, estou falando do arraial de Deus a qual pertencemos e estamos inseridos ali dentro. Então, meu amado, que realmente possamos ser o sal, que não viemos a ser apenas aparência, né? Que o nosso louvor, que a nossa adoração, né, possa atrair Deus, porque possa ser realmente uma adoração verdadeira, possa ser realmente uma adoração que venha assim sair da nossa consciência, que sabemos o que estamos fazendo, que sabemos quem é Deus, que servimos o quê? Um Deus santo que exige de nós santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Então, que possamos, nesses tempos que estamos vivendo, que jamais possamos perder a nossa velocidade, a nossa direção, que jamais possamos perder o nosso apontamento para a direção certa, a qual é Jesus Cristo. Jamais possamos tomar uma direção oposta, sabe, a ser a verdade de Deus aqui na terra. Não uma aparência que é totalmente oposto daquilo que Deus espera que possamos ser, mas que possamos ser real, que possamos ser verdadeiro, que possamos realmente ser a luz que dissipa as trevas, que possamos realmente ser a verdade que não aceita mentira, que possamos realmente ser a justiça que não aceita a injustiça, que possamos realmente ser protestantes, porque assim é o cristianismo e é assim que ele começou. Ele protesta, ele não está do lado daquilo que Deus não aceita, ele não está do lado daquilo que Deus, né, não determina, aquilo que Deus não quer que faça. Então que possamos ser realmente, sabe, protestantes. Sabemos que o nosso Brasil, a nossa pátria, tem passado por grandes dificuldades em relação ao judiciário, em relação mesmo até, né, a Câmara, Deputados e Senado. Estão vivendo tempos difíceis, estão querendo arrastar a nossa pátria, o nosso Brasil, para o comunismo. Isso vem acontecendo, vem, sabe, andado, caminhado, mas que possamos aí, irmãos, estar orando, e não somente orando, mas usando as nossas palavras, a nossa boca, para falar aquilo que Deus quer que nós falamos, que possamos levantar como o profeta Miqueias, como o profeta Abacuque, que denunciou a injustiça social. Então, ser cristão, irmãos, é mais do que estar dentro de um templo, ser cristão é mais do que estar aí, irmãos, simplesmente procurando viver dentro de um quadrado, dentro de uma caixa, mas pelo contrário, o Evangelho que entrou e nos salvou, o Evangelho que fez com que a fé de Deus viesse a brotar e a estar ativa em nós. Este Evangelho é para todos, esse Evangelho de Jesus Cristo, ele não tolera, não aceita e ele denuncia tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. Então que possamos ser realmente sal e luz da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça chegar onde devemos chegar, porque fomos selados com o Espírito Santo com o destino de adentrar, de chegar na casa de Deus, onde há muitas moradas. Então que possamos nos preservar nesses dias até o dia do grande dia chegar, que receberemos um corpo incorruptível em Cristo Jesus e ficaremos presentes para sempre com o nosso Deus, com o nosso Pai, e viveremos em meio a essa grande família que o Senhor tem reunido, tem colocado no seu aprisco. Então, irmão, vamos ser perseverantes, vamos ser
realmente aquilo que Deus nos chamou para ser e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não vamos permitir que os dias atuais, este cristianismo que nós temos visto e aí está atuante dentro da igreja, que possamos ser o oposto e sermos fervorosos, cheios do Espírito Santo, para que realmente Deus possa ser visto em nosso meio, para que realmente a libertação possa acontecer, para que realmente tudo aquilo que foi a promessa de Deus para a sua igreja possa realmente se materializar e se fazer em nosso meio para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus. Até a próxima.